Olá, meus amigos que me acompanham nos meus vídeos. Faz muito tempo que eu estava preocupada pensando em fazer um vídeo sobre como administrar o tempo. O tempo é um dos nossos recursos que nós temos para viver, só que o tempo ele tem umas características muito especiais. O tempo é um recurso limitado, escasso, e o tempo ele não pode ser recuperado. Por exemplo, o dinheiro é recurso que nós podemos recuperar. Se nós perdemos de um jeito, trabalhando, juntando, nós podemos recuperar dinheiro. Só que o tempo, queridos, se nós perdermos tempo, nós não temos como recuperar o tempo. Eu creio que se o dia, em vez de ter 24 horas, tivesse 48 horas, o ser humano se encarregaria de pegar essas 48 horas e encher de atividades também. Assim como nós, às vezes, parece que as 24 horas para dormir à noite e fazer tudo o que tem para fazer durante o dia parece pouco. E ainda mais para nós mulheres, que às vezes nós temos múltiplos papéis, né, ainda mais sobrecarregadas. Mas, queridos, eu quero dizer com esse vídeo sobre o tempo algumas coisas que estão no meu coração. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, e é interessante que no conceito dos gregos, na língua grega, você talvez já deve ter ouvido falar que existem duas palavras para definir o tempo. Tem o tempo cronos. O cronos é o tempo do relógio mesmo. É os 60 segundos, 60 minutos, as 24 horas, os 7 dias da semana, um mês, o ano. Esse é o tempo cronos. No tempo cronos, agora eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 21 de abril de 2022, início da tarde. Eu estou aproveitando o início da tarde. Mas tem o tempo kairos, essa outra palavra, não sei se a pronúncia está certa, mas essa outra palavra significa o tempo oportuno. Ele não está legitimamente preso ao kairos, mas é o tempo da oportunidade, é a ocasião certa. Ou seja, eu estou gravando esse vídeo no kairos, que é o momento da semana que eu tenho, porque além de esposa do pastor, eu também acumulo outras tarefas na minha vida. Mas, queridos, apesar da correria, da escassez do tempo, eu estou gravando esse vídeo aqui. Perdoe os barulhos da vizinhança, que a vizinhança está toda em obras, né? Eu moro numa cidade que está em crescimento, a linda Ivoti, no Rio Grande do Sul. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, eu quero trazer o que a Bíblia diz sobre o tempo, sobre a administração do tempo, sem perda de tempo. Primeira coisa, eu quero trazer Salmo 118, versículo 24, diz assim, Salmo 118, verso 24. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemo-nos neste dia. Então vamos nos alegrar. Este é o dia que o Senhor fez. A cada dia o Senhor tem as suas bênçãos, a sua graça. E Cristo falou para nós não nos preocuparmos, porque também basta, por outro lado, né, a cada dia o seu próprio mal. Então este é o dia, hoje é o dia que Deus colocou na sua vida. Viva ele da melhor maneira possível. Outro texto também que eu quero trazer da palavra do Senhor, Efésios 5,16. Diz assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nas traduções da Bíblia de Ferreira de Almeida, é interessante que fala ali em Efésios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus porque a humanidade está caminhando para o seu fim, no princípio das dores, como nós sabemos. Porém, por mais maus que sejam os dias, nós podemos aproveitar bem o tempo, aproveitar as oportunidades para fazer a vontade de Deus nesta terra. Outro texto bíblico que eu quero trazer, 2 Coríntios 6, verso 2. Eu gosto muito desse texto, olha só, vou ler 2 Coríntios 6, 1 e 2. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável. Eu o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Vejam que para receber Cristo Jesus no seu coração, no meu coração, não tem essa de dia certo e agora não estou pronto, isso e aquilo, e deixa para depois. Não, não se deixa para depois. Jesus sempre está pronto, basta nós abrirmos nosso coração para Ele. Sempre é tempo de receber o Senhor. Agora é o dia da salvação. E outro texto bíblico, a obra-prima sobre o tempo, na Bíblia, Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 3, fala que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí o capítulo continua falando do tempo de nascer, morrer, plantar, arrancar o que se plantou, né? Tempo de espalhar pedras, juntar pedras, então todo o capítulo 3, o início ali do capítulo 3 de Eclesiastes, falando sobre o tempo. Então, com esses textos bíblicos que falam sobre o tempo,
quero trazer, queridos, que vamos fazer o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele teve apenas 3 anos e meio nesta terra de ministério, e como ele aproveitou bem esses 3 anos e meio, ele não perdeu tempo, mas foi o Kairos de Deus, foi o tempo oportuno de Deus para trazer o Salvador para a humanidade. E queridos, uma dica que eu daria para aproveitar bem o tempo é ter prioridades. Tendo na nossa vida as prioridades claras, aí não tem perda de tempo. E nas nossas prioridades, a primeira coisa, primeiro lugar, é Deus. É o Senhor nosso Deus. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. Jesus Cristo já nos ensinou, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas que nos preocupam, vestuário, alimentos, serão acrescentadas. Então, primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, família. Queridos, emprego passa, situação financeira vai e vem, tudo na vida passa, mas na hora da luta, da adversidade, é a sua família que vai estar ao seu lado. É a sua família que te colocou na terra e que está ao seu lado incondicionalmente. Independente de ter sucesso ou não na vida aos olhos do mundo, é a família. Então, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. E só depois da família que nós devemos priorizar, sim, nosso trabalho, nossas atividades que todos nós temos que ter. Então, queridos, depois de Deus, família, trabalho e a igreja. Se você que me assiste e frequenta sua igreja, independente da placa da sua igreja, independente do estilo da sua igreja, mas priorize, depois da família, a família da fé, porque é aquela comunhão entre as pessoas que têm a mesma fé que você tem. A comunhão da igreja, ela nos fortalece, nos ajuda, nos mantém com uma fé acesa, maravilhosa, e foi instituída por Cristo. Ele mandou os discípulos ficarem em Jerusalém até serem revestidos de poder e assim pregar o Evangelho. E assim o Evangelho se espalhou e está conosco até hoje. Queridos, depois da igreja vem aquilo que chamamos de ministério, que é nada mais nada menos do que aquilo que fazemos para servir a Deus. Os ministérios, eles são diversos, eles são lindos. A palavra do Senhor no Novo Testamento explica muita coisa sobre isso. Então, tenha essas prioridades bem claras na sua vida. Em primeiríssimo lugar, o Senhor nosso Deus, nosso Cristo amado, depois nossa família, depois nosso trabalho. E aí não tem erro, queridos. Nós não vamos perder tempo. E eu quero dizer, queridos, não perca tempo. Se inscreva no meu canal e aí você vai ter comigo momentos de compartilharmos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa, é viva, é eficaz. Então, queridos, muito bem-vindos ao meu canal, quem ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo.